E nós vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos ler vários textos nessa noite, mas eu quero começar lendo o texto que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Márcio, nós estamos pela internet? Então, boa noite aí o pessoal da internet. Se porventura houver alguém nos assistindo pela rede nessa noite, que Deus te abençoe, que você possa receber aquilo que nós estamos recebendo aqui nessa hora do Senhor, porque cremos que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe, que Ele possa a todos nós abençoarmos. Seja bem-vindo à nossa comunidade, em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 32. Mateus 14. Esse não é o texto principal da mensagem, mas é o texto com o qual eu abrirei a mensagem nessa noite, porque a mensagem dessa noite será com alguns acréscimos, a mesma mensagem pregada na virada do ano. Muitos irmãos não puderam estar aqui, então é uma palavra para todos nós, uma palavra profética, assim como essa de 2014, que nos dirigiu, em que 2014 seria um tempo de servir, de colher e de se sentir satisfeito. E foi assim na vida de, eu creio, todos nós, porque quando a gente está debaixo de uma palavra de Deus, ainda que a gente não perceba, não tenha plena consciência do que está acontecendo, porque às vezes, irmãos, acontece isso. Às vezes Deus está fazendo uma obra tremenda na nossa vida e a gente não tem ainda consciência disso. É importante buscar a conscientização do que está acontecendo com a gente, porque a palavra diz assim: quando fosse contado ao povo aquilo que Deus estava fazendo, eles ficariam surpresos. A Bíblia também diz em Isaías, numa palavra muito linda, eu não lembro exatamente o capítulo, em que o povo de Israel, simbolizado, representado por uma mulher, diz para Deus, depois que ela vê os filhos dela ao redor dela, ela diz assim: Senhor, quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril. Ou seja, ela era uma viúva e ainda era estéril, não tinha mais marido e mesmo assim não podia gerar filhos. E de repente ela se viu cercada de filhos que haviam sido gerados para ela, por Deus. Ou seja, ela não teve consciência, enquanto Deus estava fazendo aquilo por ela, ela não teve consciência de que Deus estava fazendo. E às vezes acontece isso. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está transformando, Deus está movendo o espiritual ao nosso redor e nós não estamos percebendo. Então, que em nome de Jesus também, não somente a palavra lançada sobre nós se cumpra e assim nós queremos que será, mas que a gente tenha consciência daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo feito pela nossa vida. Os filhos, quando estão dormindo no berço, quando estão dormindo nas suas caminhas, eles não têm consciência de que você, papai, você, mamãe, vai lá e os cobre. Quantas vezes você não acordou de madrugada para cobrir o seu filho, para mudá-lo de posição na caminha dele? Não é verdade? Ou quantas vezes você esteve ali velando enquanto seu filho adoecido estava com uma febre ou coisa parecida, e ele não teve consciência. Deus faz a mesma coisa. Ele vela sobre a palavra dele para fazê-la cumprir nas nossas vidas. Que a gente possa ter consciência de que Deus está agindo. Diga ao seu coração: eu creio que Deus está agindo na minha vida. Diga isso agora, em nome de Jesus, no seu coração: eu creio que Deus está agindo na minha vida. E que um dia eu vou olhar e vou dizer: puxa, Senhor, de onde veio tudo isso que eu não percebi? E o Senhor vai responder ao seu coração: Ele estava gerando isso enquanto você não podia gerar. Que às vezes a gente não está conseguindo gerar naquele momento da nossa vida, mas Deus gera por nós. Amém? Mateus capítulo 14. Nil, por favor, pedi para você desligar, só por causa do barulhinho desse exaustor, apesar de ficar bem quente aqui em cima, mas dá para aguentar. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, Senhor. É tão bom estar aqui, é tão bom te pertencer, é tão bom saber que o Senhor nos guia pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença em nós. Senhor, nós entregamos os nossos corações a ti, os nossos dramas pessoais, as nossas situações. Nós te apresentamos tudo, porque o que aconteceu com Pedro naquela noite, no meio daquele mar, é o mesmo que acontece nas nossas vidas muitas vezes, Senhor. Nós saímos de acordo com a tua palavra, nos lançamos a ela, mas eventualmente, Senhor, a gente começa a reparar no mar, a gente começa a reparar no vento, a gente começa a reparar na palavra dos homens, a gente começa a reparar, Senhor, nas suspeições, nas suspeitas, a gente começa a reparar, Senhor, o nosso olho repousa sobre o que é humano, Pai, e aí a gente começa a duvidar no coração, e Senhor, e começa a afundar. Por isso, em nome de teu Filho Jesus, eu peço nessa noite que a tua mão poderosa se estenda para cada pessoa que está aqui, cada filho teu, Senhor, chamado pelo teu nome, lavado e remido no teu sangue, para que a gente possa se colocar de pé novamente. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor está sendo adorado aqui nessa noite, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que existe um movimento espiritual, Senhor, que não é apenas um momento de nos encontrarmos uns com os outros, nos vermos, Senhor, e nos congratularmos uns com os outros, mas é um momento, Senhor, de te adorar, de entrar nas regiões celestiais e espirituais, Senhor, e nesse lugar lutar, Senhor, para que vitórias sejam, Senhor, confirmadas, para que milagres aconteçam, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, jorra da tua igreja, na tua igreja, Senhor, nessa noite. Não é a minha palavra, não é a palavra de quem dirigiu o louvor ou cantou, Senhor, ou tocou, é a tua palavra que sai, Senhor, do teu coração para cada um de nós nessa noite. E é sobre ela, Deus, que nós queremos andar, repreendendo o nosso desânimo, repreendendo a nossa tristeza, repreendendo, Senhor, a nossa incredulidade. Deus, ajuda-nos a nos colocarmos de pé no meio do mar, Senhor, e pela tua palavra e pela tua mão estendida, eu creio que será assim, em nome de Jesus, amém e amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é o que está sendo, dentre as muitas coisas, uma coisa que está sendo colocada aqui nesse texto, demonstrada aqui nesse texto. Jesus tinha recebido a notícia que João Batista tinha sido morto, e ele se retirou para ficar sozinho, mas quando ele chegou numa determinada região, uma multidão que soube que ele estava indo para lá, foi ao seu encontro, e diz a Bíblia que ele sentiu compaixão por aquelas pessoas e começou a curá-las, e passou o dia todo fazendo isso, mas chegou no momento em que ele quis se recolher para orar e ficar sozinho, então ele despediu a multidão e ordenou, insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar, enquanto ele subia ao monte para orar. E ali ele ficou até de madrugada. E alta madrugada, então, ele desce do monte e vai ao encontro dos discípulos que já estavam a uma certa distância no meio do mar, e naquela madrugada houve uma grande tempestade, e o barco onde estavam os discípulos começou a ser fustigado pelas ondas, e Jesus veio andando sobre as águas ao encontro deles. Quando os discípulos viram, se assustaram, pensando que era um fantasma, uma aparição, e atemorizados gritaram, ao que Jesus respondeu que era ele, então que os discípulos não deveriam temer. Foi quando Pedro virou-se para ele e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: venha.
E aí Pedro, sobre essa palavra dada por Jesus, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Só que num determinado momento ele começa a reparar no movimento do mar, começa a reparar e se dá conta, né? Porque é o que acontece com a gente, quando a gente começa a andar em fé, muitas vezes a gente começa a reparar, caramba, olha o que eu estou fazendo. Eu estou quebrando leis físicas. Eu estou quebrando a regra. Eu estou fazendo o que a maioria das pessoas não consegue fazer. No caso dele, eu estou fazendo o que ninguém consegue fazer. Às vezes nós conseguimos fazer, pela graça de Deus, coisas que a maioria não faz. Mas aqui no caso de Pedro, ele estava fazendo o que ninguém, além de Jesus, havia feito. E aí a gente começa a reparar. A gente começa a reparar. E quando a gente começa a reparar, olha o que acontece com Pedro. Ele começa a afundar. Porque a incredulidade entrou no coração dele. Porque ele abriu a porta, é como uma brecha. É aquela brechinha que o nosso coração insiste em abrir. Aquela dúvida que a gente fica, será? Será que é isso mesmo? Será que eu estou curada? Será que é para eu ir para esse lugar mesmo? Será que é para eu fazer isso? Será que é para eu tomar essa decisão? E aí, interessante que no momento em que Pedro abre essa brechinha da incredulidade, ele começa a afundar. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, estende a mão e o sustenta e o repreende com amor, com compaixão, com carinho, com ensino. Diz para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, preparando o nosso coração para a palavra que Deus tem para nós em 2015, é que é importante a gente ter uma palavra de Deus para as nossas vidas, sobre a qual nós vamos caminhar. Você precisa buscar, além dessa palavra que Deus nos dá nas viradas do ano, além das palavras que são derramadas do púlpito, não de pessoas, mas do coração de Deus para nós, nós precisamos estar sempre buscando uma palavra de Deus sobre a qual nós vamos apoiar a nossa vida. Apoiar, porque preste atenção, a gente faz isso o tempo todo. A gente se apoia sobre a palavra das pessoas. A gente bota uma roupa linda para ir a uma festa. A gente olha no espelho e a gente se acha bonito. Aí a gente pergunta para alguém, você acha que eu estou bem? A pessoa diz assim, não gostei muito não. O que acontece naquele momento? Com a maioria de nós? A gente começa a duvidar. Há 2 minutos ou há 5 minutos atrás, quando a gente olhou no espelho, a gente achou que a gente estava maravilhosa. Angelina Jolie perdia para a gente. Aí o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o colega diz, essa roupa, essa cor, ela não te cai muito bem. Aí pronto, a roupa estraga na hora. A roupa estragou ou foi a tua percepção que se alterou naquele momento, porque você se apoiou sobre a palavra de alguém. Isso acontece o tempo todo com a gente. O tempo todo nós nos apoiamos, ou sobre a nossa palavra, ou sobre a palavra dos outros. E o que Deus nos chama nesse primeiro domingo do ano, como foi dito aqui, é apoie-se sobre a palavra de Deus. Nem a sua, nem a do outro, mas a de Deus. Foi o que Pedro fez. Quando Jesus disse, venha, ele se apoiou sobre a palavra de Deus. Busque a palavra que Deus tem para você, no momento da tua luta, no momento da tua dificuldade, no momento dos teus desafios, e apoie-se sobre essa palavra. Há uma importância tremenda e um propósito claro e definido quando Deus nos dá uma palavra profética, quando Deus nos dá a sua palavra. Pedro andou sobre as águas porque, na verdade, Pedro andou sobre a fé na palavra que ele havia acabado de receber. E era uma palavra simples de Jesus, venha. Foi apenas o que Jesus disse para ele, vem. E ele foi.
E às vezes a palavra que Deus tem para nós, interessante, né? A palavra de Deus está sempre em movimento, pode reparar, né? Que é sempre uma palavra de movimento. Venha, vá, prossiga, continue. Dificilmente a gente vai ver Deus mandando pare, a não ser com relação ao pecado. Para o pecado, a palavra de Deus é pare agora, imediatamente. Mas com relação à vida, Ele está sempre nos dando uma palavra de prosseguimento. A palavra de Deus, irmãos, dirigida a nós, eu creio nisso, literalmente, ela se transforma num caminho sobre o qual nós andamos. E o que Deus me mostrou é que esse caminho pode ser um caminho individualizado. Um caminho que é personalizado pela nossa fé. Quantos outros discípulos andaram sobre as águas naquela madrugada? Além de Pedro e além do Senhor Jesus. Eu sempre me fiz essa pergunta. Será que era só para Pedro a palavra? Ou será que no momento em que Jesus disse venha, abriu-se um precedente e algo que poderia ser para todos eles? Mas só Pedro se lançou. Eu acredito que nós podemos, pela nossa fé, personalizar o caminho que Deus nos dá. Não é que a gente vai mudar a palavra de Deus, não é isso que eu estou dizendo, nem mudar o caminho de fé, mas a nossa fé personaliza aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, agora mesmo, a mesma palavra de Deus está sendo dirigida a todos vocês. Mas o que essa palavra vai produzir na vida de vocês vai depender de cada um de vocês. Você vai personalizar a palavra que está saindo do altar para a sua vida. É você, com a tua fé, que personaliza o caminho que Deus está derramando naquele momento. Então, eu creio que a vontade de Deus para a tua vida, para todos nós, é que a gente agarre-se à palavra. Quantas mulheres que sofriam de fluxo hemorrágico foram curadas? Talvez algumas, mas a Bíblia fala de uma mulher em especial, que disse para ela, lá onde ela estava, na casa dela, provavelmente, ela disse consigo, quem ensinou isso àquela mulher? Quem disse para ela fazer aquilo? Quer dizer, a fé, ela é distribuída para todo mundo, o poder de Deus é distribuído para todo mundo, mas aquela mulher na casa dela disse, ela deveria já ter ouvido muitas histórias acerca de Jesus, porque as histórias corriam soltas, Jesus era uma celebridade naqueles dias. Falava-se muito sobre ele, falava-se muito sobre o que ele andava fazendo, os milagres, o movimento espiritual, e ela devia ouvir, mas até aquele momento, pelo menos, não há registro bíblico de alguém que tivesse tocado na orla da veste dele e tivesse ficado curado. Então, de onde ela tirou isso? Porque aquela mulher, ela alcançou que bastava a ela tocar em algo dele para que ela fosse curada. Como uma mulher impura, ela jamais poderia fazer isso. Ela não poderia tocar nem ser tocada. Enquanto uma mulher estivesse na vigência do seu fluxo hemorrágico, ou na vigência da sua menstruação, ela não poderia tocar e nem ser tocada por ninguém. E aquela mulher quebrou esse paradigma. Ela não poderia nem dividir a cama com o marido dela, caso ela fosse casada, durante a menstruação dela. Se uma mulher, no período menstrual, sentasse numa cadeira, não precisava sujar a cadeira, não, só sentar nela. Ninguém poderia sentar nela depois, na cadeira, porque ela era considerada impura, enquanto ela estivesse no seu período menstrual. Mas aquela mulher quebrou, olha, porque isso para nós, falando isso para nós mulheres do século XXI, isso hoje é uma coisa que nos soa como uma grande bobagem, mas para aquele tempo, isso era extremamente sério. Isso fazia parte
da legislação espiritual daquele povo. E ela quebrou tudo isso, sabendo que não podia tocar nem ser tocada, ela se infiltra no meio da multidão, e aí, ou seja, ela toca e é tocada em muitas, ela toca e é tocada por muita gente, assumiu o risco, né? Ela assumiu o risco e foi até Jesus, porque disse no seu coração: se somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Será que Deus não pode continuar a dar a mesma criatividade? Não de inventar coisas para sermos curados, não, mas para que a nossa fé possa personalizar um caminho para cada um de nós. Um caminho de esperança, um caminho de renovação, um caminho de uma nova vida. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Há uma palavra sendo lançada por Deus, e eu creio que essa palavra personaliza, que a nossa fé pode personalizar essa palavra no nosso caminho. E aí, Deus nos deu a palavra para o ano de 2015, estamos na fase de confecção do nosso banner. Aí eu vou pedir, é o Nil que está lá em cima, nós temos aquela, é o Márcio? Não, é o Nil. Só se o Márcio se transformou no Nil e o Nil se transformou no Márcio. Projetar aqui para nós a palavra de 2015, que está em Isaías, eu peço que você abra, Isaías capítulo 53. O mesmo texto que deu base à palavra de 2014 é o texto que dá base à palavra de 2015, Isaías 53, mas a diferença é que é no versículo 10. Isaías 53, no versículo 10. Na última parte, eu vou começar a ler do começo. Isaías 53, 10 diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E agora vem a palavra de 2015 para nós. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Palavra que Deus ministrou ao meu coração, para nós que nos congregamos aqui na comunidade cristã Vida Abundante no Lar do Tanque, é que 2015 será o ano, será o tempo em que a vontade de Deus prosperará em tuas mãos. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento. A gente tem um banner, já tem mais ou menos como ele ficará, e os irmãos estão tentando encontrá-lo para projetar nesse momento. Eu quero compartilhar com você o que Deus ministrou ao meu coração sobre a vontade de Deus. Primeira coisa, eu vou pedir para você caminhar comigo em alguns versículos. Salmo 143, versículo 10. Talvez, se você não quiser abrir todos os versículos, eu posso abrir por nós, você acompanha apenas a leitura comigo. Salmo 143, versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Você pode repetir essa frase comigo? Não, é Salmo 143, versículo 10. A primeira frase que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Você pode repetir comigo? A primeira frase: ensina-me a fazer a tua vontade. O que isso nos indica acerca da vontade de Deus? A vontade de Deus, ela precisa ser aprendida. Porque na nossa vida, irmãos, até aqui, e em grande parte dela, nós aprendemos a fazer a nossa vontade. Ou, na melhor das situações, aprendemos também a fazer a vontade daqueles com quem convivemos, não é assim? Quando você se casou, você passou a aprender a fazer um pouco a vontade da sua esposa, não é? Ou a vontade do seu marido.
Quando você encontrou uma namorada ou um namorado, você começou a aprender a fazer a vontade do seu namorado ou da sua namorada. Quando você teve filhos e seus filhos cresceram e começaram a poder compartilhar com vocês o que eles queriam, você aprendeu a fazer a vontade deles. Portanto, vontade dos outros é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Inclusive a de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Em Efésios capítulo 5, versículo 17 diz, você pode ler comigo? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus precisa ser aprendida e ela precisa ser compreendida. Às vezes, grande parte das coisas que nos acontecem envolvem essa questão da compreensão. Da gente compreender o que Deus está querendo fazer naquela situação. O que Deus está querendo fazer com essa situação. Às vezes, grande parte das nossas dificuldades e lutas giram em torno disso. Então, vamos orar assim em 2015? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Senhor, ensina-me a compreender. Porque às vezes nós fazemos muito a nossa vontade. Fazemos muito a vontade das pessoas que amamos, ou a vontade das pessoas a quem servimos, ou com quem compartilhamos a vida. Mas nós estamos sendo chamados, não que já não façamos, mas estamos sendo chamados a aprofundar isso. Estamos sendo chamados a fazer a vontade de Deus. 2014 foi um tempo da gente se sentir satisfeito. E eu creio que 2015 será um tempo em que Deus vai se sentir satisfeito. Com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, os irmãos estão projetando para a gente, em algum momento, eles vão conseguir projetar. Não? Então eu vou encontrar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é parte da oração como Jesus nos ensinou a orar, em que ele mesmo disse e nos ensina a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, irmãos, o que isso também nos diz? Que a vontade de Deus sendo realizada, ela é a marca da presença de Deus. Como é que eu sei quando Deus está presente? Como é que eu sei quando o reino de Deus está presente em alguma coisa? Num ministério, numa família, numa pessoa, como que eu sei? Essa é uma maneira de saber. A vontade de Deus está sendo feita? Porque onde a vontade de Deus é feita, Deus está presente. Engraçado como a gente não pega muito esse caminho para avaliar a presença de Deus. A gente pega mais o caminho das aparências, não é? O caminho do que a gente acha, o caminho das emoções. Se a gente sente, a presença de Deus está aqui, que eu estou sentindo uma emoção. Não que não esteja, quando eu estou sentindo uma emoção, não que não esteja presente. Mas a grande marca da presença de Deus, da presença do reino de Deus, é a vontade de Deus sendo feita. Por que Deus não queria ir mais com o povo de Israel durante o caminho no deserto e Moisés fez com que Deus mudasse de ideia? Porque o povo não conseguia fazer a vontade dele. O povo não conseguia. Ele dava uma determinação e o povo fazia diferente. Então ele disse, olha, eu não vou continuar com vocês, porque se eu continuar com vocês e vocês continuarem a não fazer a minha vontade, isso não vai dar certo.
eu vou abençoar vocês, meu anjo vai com vocês, a minha bênção vai com vocês, mas a minha presença não. Aí Moisés sabiamente disse, então não faz a gente subir daqui, não queremos continuar, porque não vale a pena ter tudo que o Senhor pode dar e não ter o Senhor. E aí Deus continuou caminhando com o povo. O que determina a maior característica da presença de Deus em alguma coisa é a vontade dele sendo feita. E é a partir daí que a gente tem que avaliar tudo. A vontade de Deus está sendo feita aqui? Naquela situação? Está. Ah, bom, então eu tenho uma garantia da presença de Deus. Continuando, Romanos capítulo 2, ou melhor, Mateus capítulo 7, dos versículos 21 a 23, que diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A vontade de Deus sendo realizada é a marca da presença de Deus na vida de uma pessoa. E aqui nesse texto fica claro o que eu estava tentando dizer há pouco, que não são as aparências espirituais que determinam se Deus está presente, se o reino dele está presente. Porque muitos vão dizer, mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós realizamos muitos milagres. Como que o Senhor não conhece a gente? E ele vai dizer, nunca conheci vocês. Por quê? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é uma coisa muito séria e muito importante. É mais importante do que as manifestações espirituais. É mais importante do que tudo. A vontade de Deus. A vontade de Deus sendo realizada é a marca da presença de Deus na vida de uma pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 2, até o texto que a Deise na sementeira mencionou, que ele diz para a gente transformar a nossa mente pela renovação. Vamos ler o texto. Ah, está aqui. Leiam comigo, por favor, porque aí fica mais dinâmico. Aqueles que alcançarem, que conseguirem, porque às vezes pela distância, pela letra muito pequenininha, fica difícil. Mas quem puder e quiser, leia comigo, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que a gente se pergunta nesse texto é, existe uma afirmação e a palavra de Deus não pode mentir. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Mas você concorda comigo se eu disser que às vezes não parece? Às vezes Deus apresenta situações para as nossas vidas que a gente diz, essa é a tua vontade? Puxa, Pai, ela não me parece perfeita, não. Muito menos boa e menos ainda agradável. Não é? Quando a gente perde alguém querido, quando a gente sofre uma perda, seja em que nível for, quando a gente sofre um baque, quando a gente sofre uma decepção, a gente diz, meu Deus, foi da tua vontade que isso aconteceu. Isso é perfeito, isso é agradável. O que eu entendi com esse? Que a vontade de Deus é agradável, vou mudar a frase. Eu entendi que eu só conseguirei considerar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável quando a minha mente estiver transformada. Então, o problema não é a vontade de Deus não ser boa, não ser agradável ou não ser perfeita.
O problema é a minha mente, que naquele assunto, que naquela situação não foi transformada, não foi renovada. Então eu não consigo entender, eu não consigo enxergar. Somente uma mente agradável, somente uma mente transformada e renovada pode considerar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Texto com o qual foi aberto o culto nessa noite. Paulo e Silas, né? Presos, adorando, cantando. Só uma pessoa com a mente transformada é que consegue, sob uma circunstância dessa, estar cantando. Talvez, como a bela alma disse, pendurado de cabeça para baixo, ou pelo menos preso com grilhões, depois de terem sido açoitados, provavelmente com fome, com sede, com dor, consegue cantar. A gente dá um tropeção assim, a gente quer xingar. Quanto mais cantar, depois de levar uma coça. Agora, eles eram super-homens? Eles comiam alguma coisa diferente da nossa no café da manhã? Não. Mas eles foram homens que, por causa do que passaram, por causa do que viveram com Cristo, eles tiveram a mente deles transformada. Paulo disse o seguinte: não sei o que escolho, se viver ou se morrer, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só quem tem a mente transformada consegue dizer uma coisa dessas. Mas isso é uma coisa excepcional? Só algumas pessoas atingirão isso? Não. Isso é para todo mundo que quiser buscar a transformação da sua mente pela renovação. É o que diz o texto. Portanto, não se moldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Ou seja, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mas só pode ser experimentada e comprovada por uma pessoa com a mente renovada. Qual é a vontade de Deus, irmãos? João, capítulo 6, dos versículos 38 a 40, eu já estou terminando para nós cearmos. João 6, de 38 a 40 diz: pois desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todo homem tenha um encontro com Jesus, que todo homem seja salvo. E a vontade de Deus para nós é a mesma, é que a gente, para fazer a vontade de Deus, que a gente possa se tornar de toda forma possível um instrumento para o alcance desse propósito. A vontade de Deus para nós é que cada um de nós possa se tornar de toda forma possível um instrumento de Deus para que todo homem conheça Jesus como Senhor e Salvador. E eu queria acrescentar algo para nós, que eu não disse aqui no dia 31, e acrescento nessa noite, sobre a vontade de Deus, sobre fazer a vontade de Deus. Há algo que precisa ser dito e precisa ser lembrado quando pensamos em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, levar a missão de Deus adiante, significa que a gente precisa aprender a fazer uma coisa. A gente precisa aprender, por isso que eu girei a minha Bíblia, a ver o mundo de cabeça para baixo. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não fizer isso, se não inverter os seus valores. Fazer a vontade de Deus é... Não vou virar para vocês, não, fica terrível, né? Ver o mundo de cabeça para baixo. O que isso significa? Significa
que a gente tem que fazer exatamente como fez Jesus. Em vez de procurar quem massageie os nossos egos, atenção, gente. Em vez de procurar quem massageie os nossos egos, nós precisamos aprender a procurar aqueles cujos egos precisam realmente ser fortalecidos. Em vez de procurar gente importante com recursos para nos fazer favores, nós precisamos procurar gente com poucos recursos que não tenha como nos retribuir. Jesus, ele disse isso: quando vocês derem uma festa, um banquete, deem para quem não pode retribuir. Porque quando a gente dá um banquete para uma pessoa rica, ela vai acabar retribuindo a gente no nível ainda maior do que o nosso. Então ele disse: façam por quem não pode retribuir vocês. Isso é olhar o mundo de cabeça para baixo. Em vez de procurar os fortes, procurem os fracos. Em vez de procurar os sadios, procurem os enfermos. Foi dessa maneira que Deus reconciliou consigo o mundo. Ele se fez fraco para que nós, os que realmente éramos fracos, fôssemos fortalecidos. Jesus, ele disse que ele veio para os pecadores e não para os justos, para os doentes e não para os sadios, porque os sadios não precisam de remédio. Fazer a vontade de Deus, guarde essa imagem. É ver o mundo de cabeça para baixo. É inverter os valores. E, finalmente, por que fazer a vontade de Deus? Nos textos bíblicos que nós apresentamos até aqui, a gente encontrou a descrição sagrada do significado e dos benefícios de fazer a vontade de Deus. Entretanto, existe um motivo sobre todos os outros que não está descrito nesses textos, mas que está presente em cada palavra empregada quando se fala de fazer a vontade de Deus. Um motivo que não foi explicado por Jesus, mas foi demonstrado por ele no momento em que, chorando e suando sangue no jardim do Getsêmani, ele se rende ao Pai e diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O grande motivo para fazer a vontade de Deus é o amor. Quando amamos alguém, fazemos a sua vontade, mesmo que ela seja contrária à nossa, simplesmente porque, ao amar alguém, passamos a conhecer um outro tipo de prazer, o prazer de ver o outro satisfeito. 2014 foi o tempo da gente se sentir satisfeito. Isso não vai acabar em 2015, mas 2015 nós estamos sendo chamados por Deus para que Deus se sinta satisfeito. Essa é uma palavra que foi pavimentada diante de cada um de nós. É como Jesus dizendo para Pedro: vem, quem virá? Aí é com cada um de vocês. Você pode passar o ano todo continuando a fazer apenas a sua vontade, vindo aos cultos quando você quiser, servindo a Deus da maneira que você quiser, servindo ao próximo da maneira que você achar melhor, servindo a sua família da maneira que você supõe que seja melhor, pregando, cantando, orando, tocando, ensinando da maneira que você achar melhor. Ou você pode vir aos cultos quando Deus quiser. Ou você pode servir ao próximo como Deus quer que você sirva. Ou você pode servir a família como Deus quer que você sirva a família. Ou você pode cantar, orar, pregar como Deus quer que você cante, ore e pregue. A escolha de cada um. Sempre será assim. A escolha de cada um. Mas eu creio que nós podemos, assim como Jesus, encontrar uma alegria que no mundo você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque fazer a vontade de Deus gera uma alegria no coração
que em nenhum outro lugar você encontre. Nenhum prazer, nenhum reconhecimento, nenhuma satisfação, nenhum contato pode promover no seu coração a alegria de quando a gente faz a vontade de Deus. De quando a gente diz, depois de se render a Ele, tá bom, Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. É como o hino que a gente cantou. É nesse momento que a gente sobe mais alto. Quero subir. É nesse momento que a gente recebe os pés como os da corça, para estar num outro nível. Então, não seja feita mais a nossa vontade. Não que na nossa vontade não será mais feita, será feita também. Mas que a prioridade seja fazer a vontade de Deus. Amém?